Olá, hoje nós vamos falar sobre a realidade do grupo LGBTQIA+, nesses tempos que nós estamos vivendo. Como é que foi na pandemia? Como é que estão os acessos, os direitos? Nós recebemos aqui a conselheira de Direitos Humanos de Mato Grosso, Daniela Veiga, é assistente jurídica no Escritório Alemã de Brasil, é também defensora de direitos humanos, LGBTQIA+, juventude, na União da Juventude Social do Brasil e voluntária na ONU Brasil, é trans. Daniela, muito obrigada por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, para mim é uma honra poder estar aqui falando dessas questões que são tão relevantes para a nossa população, para a população em geral brasileira. Antes da gente falar de acesso à educação, dos direitos que você trabalha e batalha muito aí, eu queria falar um pouquinho da realidade da pandemia, porque a gente viu divulgar muito nas redes sociais, nos meios de comunicação, enfim, o aumento do feminicídio, da violência doméstica contra a mulher, mas as pessoas, né, LGBTQIA+, como é que viveram esse tempo, esse 1 ano e meio, 2 anos de pandemia? Houve aumento de violência? Sim, houve um aumento expressivo na violência dessa população que estava presa dentro de casa por conta da pandemia. Assim como esse aumento da violência contra a mulher, também ocorreu o aumento da violência contra a população LGBTQIA+, que muitas delas têm os seus familiares como seus algoz, né? Como seus familiares que reiteram todos os dias esse ciclo de violência que já é social e também, às vezes, acontece dentro de casa. Uhum. Então, na verdade, é uma realidade que se agravou a partir da própria experiência de estar em isolamento dentro de casa. Como é que vocês receberam denúncias disso? Como é que vocês conseguiram perceber essa realidade, Daniela? Sim, as denúncias elas aumentaram muito, né, por conta dessas violências, várias pessoas LGBT sendo expulsas de casa, e muitas vezes a gente precisou se reinventar na pandemia, de fazer vários debates online, reuniões online, e por muitas vezes a gente tomava muito cuidado em fazer algum tipo de reunião e algum debate online, né, e algumas pessoas LGBTs estarem dentro de casa e não poderem participar. Porque como queria explicar para os familiares que estava numa reunião que tratava do público LGBT, que tratava das políticas LGBTs. Então, muitas vezes, a gente tomava cuidado com isso, porque essa forma de tentar acolher essa população, mesmo que virtualmente, podia trazer complicações e, muitas vezes, fazer com que essa pessoa fosse violentada dentro de casa. Eu já participei uma vez de uma palestra de uma defensora pública contando um fato de um rapaz de uma cidade do interior aqui, né, que foi expulso dentro de casa quando revelou aos pais que era gay, e só que ele foi lá no fórum, foi lá buscar ajuda, ele falou: olha, eu quero estudar, eu não quero me prostituir, eu não quero cair na vida, né, no crime. Como é que eu faço? Que direitos eu tenho, né? E essa defensora, ela contou que eles entraram com um processo, ele tinha 18 anos, era estudante ainda, e conseguiram que os pais, né, conseguiram a decisão judicial para que os pais pagassem uma pensão para esse menino, para ele poder estudar. Que tipos de direitos as pessoas que estão vivendo essa realidade tem, que você pode citar aqui, que você pode trazer, em especial nesse sentido de buscar acessos à educação e ao trabalho? Sim, o grande pilar, né, da nossa sociedade e da independência do ser humano, ele é a educação e o trabalho. Então, ele é o começo de tudo. Então, sem educação e sem um trabalho, a gente não consegue progredir na nossa vida, a gente não consegue progredir na carreira. E para essa população, que muitas vezes é violentada e precisa de ajuda, além da gente ter os mecanismos de defesa, que é o Conselho de Direitos Humanos, a própria Polícia Militar, a Polícia Civil, porque se há uma violação, essa pessoa deve ser denunciada, quem violou deve ser denunciada e ser investigada por isso. Nesse caso em específico dessa pessoa, que já era maior de idade, já tinha completado 18 anos, então estava no seu começo de independência, e a justiça conseguiu entender que essa pessoa precisaria do respaldo da família,
mesmo que a revelia da família, Sim. precisava desse respaldo. Para ter um pilar, para conseguir crescer, ascender na vida, a gente também tem outros mecanismos de defesa, né? A gente tem a ONG Mães pela Diversidade, que apoia famílias LGBTs que estão em dificuldade, ou até mesmo LGBTs que são expulsos de casa, em especial as mulheres trans que que são vítimas de violência, tanto familiar quanto doméstica, também podem buscar abrigo e ajuda, né, nas casas de apoio às mulheres vítimas de violência. Essas meninas trans também podem ser acolhidas pela Lei Maria da Penha, na Delegacia da Mulher. Então, né? são direitos que a gente conseguiu adquirir ao longo do tempo, né, através de muita luta, que podem abraçar essa população LGBT, muitas vezes nesse momento tão frágil e tão dificultoso que é essa expulsão da casa, essa busca pela independência. Falando um pouco de preconceito, né? Que tipos de situações, por exemplo, você poderia citar do que você já ouviu de relato ou que você mesma passou já e que ainda persistem? A grande violência, né, para a população LGBT ainda, além da violência social, né, dessa do cotidiano, a violência no mercado de trabalho, ela é muito grande e que, se não acontecesse, seria um grande diferencial para a nossa população. Muitas vezes as pessoas colocam à frente seus dogmas religiosos ou até mesmo acreditam que, por sermos pessoas LGBTQIA+, nós não temos capacidade técnica para ocupar tal cargo, tal função, ou muitas vezes é a perseguição no ambiente de trabalho por conta da pessoa ser da diversidade, ser LGBTQIA+, fazendo com que essa pessoa peça demissão ou seja demitida por conta das suas peculiaridades, do seu jeito, da sua forma de tratar com as pessoas. E se a gente puder reparar, é muito raro a gente ver pessoas LGBTs que trabalham com o público. Então a gente está sempre numa questão de subemprego. É sempre dentro da sala fechada, é lá atrás do telefone do telemarketing, é sempre nas profissões voltadas ao cuidado, massagem, estética, cabeleireiras, manicure, e para a população trans, a prostituição. Porque para a população trans, a violência no mercado de trabalho é muito maior. Para elas, a porta do mercado de trabalho é fechada extremamente. Então isso dificulta muito que essas pessoas almejem um futuro diferenciado, que possa pagar um aluguel, consiga ter a independência financeira para conseguir sair de casa, debaixo da asa das famílias que a violentam diariamente. Então, o mercado de trabalho ele é muito importante para mudar essa nossa realidade. Como é que é o trabalho de vocês em relação à luta pelo acesso à educação? Que tipos, por exemplo, de políticas você acredita que ainda faltam para garantir esse acesso a essa população? Primeiro, a gente precisa de uma equipe gestora, uma equipe de professores das escolas, das universidades, que consigam lidar com a população LGBT. Muitas vezes, as escolas, as unidades escolares, para tentar se livrar, né, dessa função que é da escola também, de falar sobre a sociedade, de falar sobre sexualidade, acaba chamando a família. Então aí essa pessoa LGBT acaba sendo violentada pela escola e chegando em casa é violentada pela família também. Porque é uma vergonha eu ser chamada na escola para falar isso, para falar sobre você ser feminina, ser mulherzinha. Então isso é uma violência de forma estatal. Então a gente precisa trabalhar esses mecanismos de qualificar os profissionais de educação para lidar com a diversidade, para tratar bem a diversidade. A gente precisa garantir que essa população conclua o ensino médio. A gente também precisa garantir que essa população, em especial a população trans, entre na universidade e, consequentemente, possa pleitear o mercado de trabalho de igual para igual. A gente às vezes acompanha um pouco também os debates em relação ao esporte,
né? Como é que você analisa aí essas situações, esses questionamentos em relação, em especial em relação, né, às pessoas trans dentro da prática esportiva, em especial a profissional, né? Qual a sua opinião? Sim, eu acredito que é uma perseguição de forma conservadora, né, com cunhos conservadores e que não deveria existir, porque é, quando você entra para um esporte e você se federa em alguma federação desse esporte, e em especial as pessoas trans que jogam nos times femininos, elas já são retificadas, elas fazem um tratamento hormonal, né? O seu tratamento hormonal e as suas taxas hormonais são equivalentes à de uma mulher cisgênera, que é a forma que a gente trata as pessoas que não são trans. As pessoas que não são trans são pessoas cisgêneras. Então, se há esse parâmetro biológico equilibrado entre essas atletas, não há o porquê de negar o acesso a elas nesse esporte. E quando a gente tenta segregar isso a essas meninas, remete muito à história antiga de quando as pessoas tentavam segregar também as pessoas negras, que precisavam pegar ônibus separados, que precisavam usar banheiros separados, beber água em lugares separados, né? Então a história se repete, mas as atrizes e os atores que são violentados são diferentes. O que você diria para uma pessoa que está nos assistindo e que está vivendo essa realidade de se descobrir, né, descobrir a sua sexualidade, se descobrir na diversidade, ter que enfrentar, entre aspas, né, mas é um enfrentar, né, a família, né, que não sabe às vezes o que vai encontrar, às vezes até sabe que tem algum ponto de apoio, uma mãe, alguém, mas assim, e bate o desespero, né? O que você diria para essas pessoas? Como elas podem buscar essa ajuda de vocês, do conselho? Você já citou algumas, né, ONGs, Mães pela Diversidade, mas assim, qual o primeiro passo, né, para a pessoa tentar sofrer o mínimo possível ou evitar até certas violências, Daniel? A primeira, né, é sempre se orgulhar, é sempre ser forte, né? A gente precisa ter orgulho de nós mesmas. E para que a gente possa, e eu sempre, é um conselho de mãe, a minha mãe sempre disse, as pessoas podem tirar tudo de você. Podem tirar sua casa, podem tirar seu emprego, mas conhecimento ninguém tira. Então é muito importante a gente investir na nossa educação, nunca desistir da escola, cursos de qualificação, entrar na universidade. Então a gente precisa almejar a independência pelo nosso mérito próprio, né? Buscar essa independência através do nosso esforço de estar dentro da escola, de conseguir entrar na universidade, para que a gente possa mostrar para a sociedade que nós somos capazes, que a gente consegue estar em qualquer espaço, né? E mesmo que seja dificultoso, né, a gente tem sempre um ombro amigo que sempre vai poder nos ajudar. E eu tenho certeza que nós, né, da Organização da Parada, do Conselho de Direitos Humanos e outras ONGs de apoio à população LGBT sempre vamos estar de braços abertos para acolher essa população e esse pessoal que tanto precisa. E também a gente precisa falar dessas famílias de LGBTs, né? Da incerteza da mãe, do medo que as mães, os pais têm do que os filhos vão passar, né? E o segredo, ele é um só, é o amor, né? O amor, ele cura qualquer ferida, o amor engrandece e dá força para qualquer coisa. Então, se a gente tem um filho ou uma filha que é LGBTQIA+, na família, vamos apoiar, vamos estar do lado, vamos falar, não desiste, vamos estudar, vamos arrumar um emprego, vamos fazer alguma coisa. A gente sempre vai estar com você. Então, o apoio familiar, ele é muito importante. Assim, eu acredito que é o pilar mais importante para a construção dessa nossa vida tão independente que a gente busca. Incentivar a independência. Incentivar a independência é muito importante. A gente viu aí o Brasil vendo toda a história do Luiz Gustavo, né? Sim. E a mãe também batalhando, né?
Você acha que essas personalidades, essas figuras públicas, elas estão ajudando nesse sentido de tentar quebrar um pouco esse preconceito e tentar mostrar para que são seres humanos que precisam ter oportunidades, ter seus direitos garantidos? Você acredita que isso ajuda realmente, Sim, Daniela? isso ajuda muito. A mídia, ela colabora muito para que a gente possa diminuir essa violência que tem contra a população LGBT diariamente. Então, os atores LGBTs, as atrizes LGBTs, as apresentadoras, os repórteres LGBTs são muito importantes porque eles são um reflexo da nossa sociedade e são um reflexo de que todos os LGBTs são capazes de ocupar todos os espaços. Então é muito importante a gente estar na mídia, a gente estar em foco, a gente estar escrevendo a nossa própria história. Uhum. Você é assessora jurídica, trabalha no escritório de advocacia. Essas questões jurídicas, de mudanças de nomes, como é que está hoje na justiça? Isso está se conseguindo com facilidade? Que tipos de dificuldades são encontradas ainda? Eu sempre costumo dizer que todas as políticas públicas da população LGBT, elas vieram do judiciário. Uhum. Então, por isso que é importante, né, a gente estar sempre de olho lá na ordem dos advogados, de olho nas defensorias públicas, porque é através de lá que a gente está conseguindo as grandes vitórias da população LGBT. E assim foi com a retificação de nome das pessoas trans, que antigamente era necessário ingressar com um processo no judiciário, provar que você era aquela pessoa para conseguir o juiz determinar que você mudasse o nome. Agora não. As pessoas trans que querem alterar o nome, basta ir diretamente no cartório e lá requerer a mudança do nome diretamente no assento de nascimento. Nossa. E depois de alguns dias vai lá e busca a nova certidão. É através do judiciário também que a gente garantiu o casamento homoafetivo de pessoas LGBTQIA+. Porque antes disso, as pessoas LGBTs que eram casadas não tinham direito à pensão por morte ou à herança. Os direitos civis, Os né? direitos de todo civis. cidadão, né? Sim, agora temos esse direito. É uma coisa muito importante também que a gente conseguiu através do judiciário, que é a doação de sangue. As pessoas LGBTs não podiam doar sangue. Eram proibidas de aceitar sangue de pessoas LGBTs. E a gente foi à justiça para poder salvar vidas. Para poder doar nosso sangue. E às vezes a história ela pode nos pregar uma peça, né? Então aquela pessoa que é conservadora, que é machista, que é LGBT-fóbica, que já violentou pessoas LGBTs e alguma vez esteve numa cama, numa maca de hospital precisando de doação de sangue, um sangue LGBT pode estar correndo na veia daquela pessoa. Então, hoje nós podemos salvar vidas. A gente precisou ir na justiça para poder salvar vidas. Para a gente encerrar, Daniela, queria que você contasse um pouquinho da sua história, se é possível, né? Como porque a gente vê a Daniela aqui, gente, empoderada, né? Estudiosa, com tantas lutas e assumindo tantas funções, né? Que caminhos você teve que batalhar para você hoje ser essa pessoa empoderada que você mostra, que você está aí, que você está ajudando, inclusive, outras, né? Assim, como todo brasileiro, né? Minha história não foi fácil. Então, também fui violentada na escola, que foi o que me deu o grande gás hoje para lutar, né? Por tudo que eu luto hoje. Porque eu quero que as meninas que hoje venham não passem pela mesma coisa que eu passei. Então, foi um grande incentivo, né? Essa violência que eu sofri na escola foi um grande incentivo para eu entrar dentro do movimento estudantil, que foi onde começou toda a minha construção política. Então, através do movimento estudantil, que eu fui diretora da União Nacional dos Estudantes, sendo a primeira trans a ser diretora da Uni, morei em São Paulo, viajei quase todas as universidades do Brasil, trabalhando essa temática da diversidade dentro da educação, dentro da universidade. Também fui conselheira de Direitos Humanos da Presidência da República pela Uni, para a gente também trabalhar essas temáticas de educação, né, e LGBT. Voltei para o meu estado, para o Mato Grosso, para concluir a minha universidade de Direito, né, que esse recado que minha mãe deu, que todo mundo tira tudo da gente, menos educação. Então, tentei até passar na universidade para estudar em um curso que sempre foi de elite,
um curso que sempre foi machista e que a minha família nunca teria condições de pagar. Então eu estudei até conseguir entrar nessa universidade. Você fez uma universidade pública? Eu fiz uma universidade privada, mas com uma bolsa de incentivo público. Ah, que bacana. Uma bolsa de 100% de incentivo público. E ingressei na ONU também para trabalhar, né, de forma voluntária para defender essas temáticas também da população LGBT atualmente. Estou no Conselho de Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, também defendendo essa temática, né, pautando os direitos humanos para a população LGBT, para toda a população brasileira. E recentemente também fui a primeira pessoa trans a se inscrever nos quadros da OAB aqui no estado do Mato Grosso. Então essa porta que eu abri, eu quero que ela se escancare e que muitas outras meninas se olhem e se espelhem em mim e que possam ter certeza que elas podem também alcançar esse futuro que eu espero que seja tão promissor. Ah, que bacana. Apesar de ser um chavão, mas eu me lembrei disso agora, da questão de você fazer do limão uma limonada, né? Desculpa o chavão, mas assim, é porque realmente às vezes as pessoas não veem e não sabem o que você passou. Mas você usou as suas dificuldades como incentivo, como escada, como trampolim para você chegar onde você chegou hoje, né? Então assim, a gente agradece muito de você estar aqui, né? Espero que a gente possa ter contribuído muito para essas reflexões, essas pessoas que estão nos assistindo. Busquem quem estiver se sentindo, né, numa situação até de fragilidade familiar, pessoal, que busquem aí o conselho, busquem vocês. Tem rede social que você gostaria de divulgar, que as pessoas possam te procurar e de repente... Sim, eu tenho minhas redes sociais, né? Dani, com 2 I, Veiga, com o Y no lugar do I. E lá, se você quiser bater um papo, conversar, falar um pouquinho sobre a vida, tá com aquelas dificuldades da vida que todo mundo tem, me dá uma chamadinha lá que a gente bate um papo. Tá joia, muito obrigada novamente. Obrigada eu. Nós conversamos então com Daniela Veiga, assistente jurídica, defensora dos direitos humanos, LGBTQIA+, da juventude, na União da Juventude Socialista Brasileira, voluntária na ONU Brasil, trans. Então essa é a dica para você, se você conhece alguém que está passando por dificuldades, que precisa de ajuda, que precisa de apoio, mande essa entrevista, compartilha, está disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News, lá no destaque do RD TV. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.